21 de abril de 1820, na Universidade de Copenhague, um professor chamado Christian Ørsted vai fazer a seguinte experiência. Na verdade, ele estava dando uma aula mostrando para os alunos como um fio esquentava quando você ligava uma bateria. Tá? Então ele pegou uma DDP, pegou uma pilhazinha, ligou um fiozinho condutor e toda vez que o fio condutor era percorrido por corrente, esse fio esquentava. O que foi interessante nesse dia foi a seguinte coisa. Então ele ligou uma DDP, tá ali a DDPzinha, uma pilhazinha, colocou uma chavezinha e tá ali o fio. E ele percebeu que o fio aquecia. Isso já se sabia no século XVIII, tá? O que vai acontecer é o seguinte. Por pura sorte, um dos alunos tinha trazido uma bússola para o dia da aula. E ele percebeu que toda vez que o professor ligava a chave, toda vez que o professor fechava a chave, a bússola defletava. Então o que aconteceu? Pela primeira vez na história, alguém conseguiu mostrar, alguém conseguiu um caminho para tentar entender que, na verdade, a eletricidade e o magnetismo são comportamentos do mesmo fenômeno. Beleza? Então aqui eu tenho eletricidade interagindo com o magnetismo da bússola. E essas duas coisas pareciam estar ligadas. Aí a pergunta é o seguinte, o que acontece com o fio quando a DDP é aplicada? Será que entender esse fenômeno me permitiria entender lá as perguntas que a gente fez sobre magnetismo? E é isso que a gente vai tentar atacar nesse início do semestre, tá? Será que se eu entender isso, eu consigo entender um pouco do magnetismo? De fato vai ser, pessoal. Para explicar o magnetismo, eu tenho que entender o que acontece com a eletricidade quando um fio é percorrido por corrente elétrica. Beleza? Muito das coisas do magnetismo são baseadas nas unidades de eletricidade. Então a gente vai começar aqui no capítulo 27. O capítulo 27 é chamado Corrente e Resistência. Então, a primeira grandeza que vai surgir para a gente é o que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. Tá? A intensidade de corrente elétrica é a mesma coisa que corrente elétrica. É que a gente usa um I para medir corrente elétrica, tá? Por isso que ele deriva dessa unidade, dessa grandeza gigante, intensidade de corrente elétrica. Tá ok? Mas é só corrente elétrica. O que a gente viu até então, lá em Lei de Gauss, no nosso terceiro semestre, é que basicamente em eletrostática as cargas sempre estão em repouso. Então eu tenho um monte de carga, tá ali as carguinhas, ó, e a velocidade delas é praticamente zero. Se por alguma coisa eu fizer essas cargas andar, ou seja, se elas adquirirem velocidade, ou seja, já tiverem movimento, o que vai acontecer é que vai existir uma corrente elétrica. Professor, o que você escreveu? Eu escrevi assim, ó, se eu somar todas as velocidades e a velocidade total for diferente de zero, ou seja, o líquido é diferente de zero, elas não estão em repouso, vai existir o que a gente chama de corrente elétrica. Então, toda vez que eu tenho carga elétrica em movimento, eu tenho corrente elétrica. Beleza? Então imagina o seguinte, professor, eu só posso ter corrente elétrica em fio? Não, bastou ter qualquer condição que você tem carga elétrica em movimento, seja no fio, seja no ar e assim por diante, eu posso ter o que a gente chama de corrente elétrica. Então dá uma olhada no exemplo mais simples assim. Imagina que eu tenho a Terra, ali eu tenho uma nuvem, ambos estão carregados. O que vai acontecer é que isso vai carregando e eu tenho uma descarga elétrica. Nessa descarga elétrica eu tenho carga elétrica em movimento, então eu tenho uma corrente elétrica sim. Então o raio nada mais é que uma situação em que eu tenho carga elétrica em movimento gerando uma corrente elétrica. Eu tenho basicamente corrente elétrica. Tá? Só que a origem aqui é a ruptura da rigidez dielétrica lá que a gente tratou em capacitor. Lembra que o capacitor é carregando até ele não aguentar mais descarregar? Abrir uma faísca, uma descarga? Aqui é a mesma coisa, a nuvem e o chão estão carregando, vou carregar, até o ponto que eles rompem a rigidez dielétrica e tem uma descarga. Só para constar, a corrente elétrica, o I de um raio é da cerca de 30.000 ampere, tá? Ampere é a unidade de corrente elétrica que vocês devem ter visto. Beleza? Mas em um fio, o que acontece quando eu tenho corrente elétrica em um fio? Então, imagina aqui que eu pego um fiozinho. Vou pegar um fiozinho de cobre, um fiozinho metálico qualquer. Vou pegar esse fiozinho e vou dar um zoom nele. Beleza? Pessoal, então o que eu tenho nesse fio basicamente é uma rede.
periódica formada pelos átomos do metal, beleza? O problema é que quando eu junto esses átomos, eles perdem os elétrons da última camada, então eles passam a ser íons. Tá? Eu tenho uma rede de átomos aí, uma rede cristalina. Em tese, e na maioria dos casos, esses íons eles estão fixos e não participam da condução elétrica. Na maioria dos casos, eu estou dizendo, tá? Eu posso ter situações em que existe corrente iônica, mas não é o caso de um material sólido, não é o caso de um fio, beleza? E o que eu vou ter mantendo esse fio coeso, os átomos, na verdade os íons desse fio coeso? Uma nuvem ou um gás de elétrons, eu tenho um monte de elétrons livres, e esses elétrons livres, eles podem se mover. Então cada elétronzinho desse tem uma sua, numa temperatura maior que o zero absoluto, por exemplo, temperatura ambiente, eles vão estar se movimentando de forma aleatória, de forma randômica, e o resultado disso é que eles não estão indo para lugar nenhum, quando eu somar todos eles, beleza? Então, eu não tenho corrente elétrica num fio sem aplicar DDP. Eles estão se movendo, mas o resultado líquido disso, através de um amperímetro, vai marcar zero. Beleza? Então, I igual a zero. Agora, imagine que eu ligue esse fiozinho numa DDP, que eu aplique uma DDP. Dei o zoom no fio todo aqui, o que vai acontecer? Inicialmente, eu tenho aquele monte de elétrons. Esses elétrons estão cheios, esses elétrons são os elétrons livres, eles estão se movendo para tudo que é lugar, tá? De forma aleatória. Mas assim que eu aplicar a DDP, vai surgir um campo elétrico na superfície desse fio. E esse campo elétrico vai promover uma força elétrica sobre esses elétrons. Então esses elétrons vão ser compelidos a caminhar para o terminal positivo da bateria. Beleza? Então surge uma força elétrica e o resultado dessa força elétrica é o aparecimento de uma corrente nesse fio. Beleza? Então a gente vai definir agora a corrente elétrica. Como que eu defino corrente elétrica? Então imagine que eu pego um ponto desse fio, da seção transversal, e eu defino a corrente elétrica como sendo a quantidade de carga por unidade de tempo que passa através dessa seção. Então a corrente elétrica na seção A nada mais é que ΔQ por T. Beleza? Pelo tempo. A gente sabe que a unidade de carga é Coulomb e a unidade de tempo no SI é segundo. Coulomb por segundo é o que a gente conhece como ampere. Beleza? Então ampere nada mais é que carga por unidade de tempo. Beleza? Então essa é a unidade de carga elétrica, essa é a definição de carga elétrica. Então o que acontece? Carga elétrica é muito parecido, o conceito é meio bobinho, mas dá para entender. Imagina que você fica na beira da rodovia. O número de carro que passar por unidade de tempo seria análogo à corrente elétrica. Beleza? É a quantidade de carro por unidade de tempo. Agora, existe uma outra unidade que deriva dessa aí, que é para uma situação um pouquinho diferente. Imagine agora que a quantidade de carga não seja constante no tempo. Ou seja, imagine que passe 10 carros. Imagine que passa 10 carros a cada segundo. Tá? Então eu tenho uma quantidade fixa de fluxo através desse caminho. Agora, se eu não tiver uma quantidade fixa, ou seja, se essa quantidade variar no tempo, é o que a gente chama de corrente instantânea. Beleza? Então, vamos comparar as duas. Eu tenho a corrente média, que nada mais é que ΔQ por ΔT. Ela normalmente é constante, tá? Corrente média. ΔQ não depende do tempo. Agora, se ΔQ, ou seja, se a quantidade de carga for função do tempo, eu tenho o que a gente chama de corrente instantânea. Então, o I também depende do tempo. E vai ser dQ dt. Tá? Agora, derivando. Vamos ver um exemplo que você vai entender aqui. Então, imagine o seguinte. Imagine que eu diga que um condutor ele é atravessado por cerca de 5 bilhões de elétrons a cada 2 segundos. Ponto. Determine a corrente elétrica nesse condutor. Pessoal, perceba comigo aqui que eu achurei ele é o seguinte. São cerca de 5 bilhões de elétrons a cada 2 segundos, ou seja, é uma quantidade fixa. Depois do segundo vai continuar passando 5 bilhões e assim por diante. É uma quantidade fixa de carga. Tá? É uma quantidade de carga que é constante. Então, é que eu vou usar corrente média. Então vai ficar corrente nada mais é que ΔQ por ΔT. ΔQ
eu sei que o tempo é 2 segundos, mas agora a minha expressão não está no número de elétrons, assim está na quantidade de carga. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que a quantidade de carga, lá, a primeira equação que a gente viu no terceiro semestre, a quantidade de carga nada mais é que o número de carga vezes a unidade de cada carga elementar. Então, ficou ali, ó, 5 bilhões, 5 vezes 10 a nona, vezes a carga de cada elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou fazer essa multiplicação de cima, 5 vezes 1,6 dá 8. Tá? Aí o 8 dividido por 2, o menos 8 dividido por 2 dá 4. Sobrou ali os expoentes. Conserva a base, soma os expoentes. Então, menos 4 vezes 10 a décima ampere. Essa é a corrente elétrica. Se eu passar um decimal para o 4, eu vou ter isso aqui nessa outra unidade, que é a mesma coisa, tá? 0,4 nanoampere, que é 10 a menos 9. Tá beleza, pessoal? Perceba que a corrente aqui é negativa, porque a carga do elétron é negativa. Olha esse outro exemplo, agora você vai entender de corrente instantânea. Então, olha, ele fala assim, ó, um fio é percorrido por uma quantidade de carga descrita por essa expressão aqui, ó, 2t² mais 3. Letra A. Qual é a corrente elétrica em t igual a 5 segundos? Letra B. Acha a quantidade de carga que percola o fio no intervalo de 2 a 4 segundos. Beleza? Pessoal, primeira coisa, olha a quantidade de carga. Ela é fixa? Ela é constante? Não, ela é uma função do t. Se eu colocar t igual a 1, eu vou ter o valor. Se eu colocar t igual a 2, eu vou ter os valores e assim por diante. Então, ela é função do tempo. Se é função do tempo, eu vou usar a corrente instantânea. Então, se a quantidade de carga é variável, a corrente é variável. Então, I de t é igual a dq dt. Beleza? Então, eu posso escrever o seguinte. Eu tenho a função de Q de t, está ali em cima. Estou reescrevendo ela, 2t² mais 3. Para eu achar a corrente, é só eu derivar. Então, derivando ali, dá o 2 desce, multiplica 2 vezes 2, 4. T, o 3 some, porque é constante. Então, está ali a minha função para a corrente em função do tempo. Ele quer saber a corrente em que intervalo? No t igual a 5. Então, eu vou colocar o t igual a 5. E para o t igual a 5 vai ser 4 vezes 5. Ou seja, 20 ampere. Beleza? É assim que eu aplico a equação da corrente instantânea. Aí na letra B, dá uma olhada. Acha a quantidade de carga no intervalo de 2 a 4. Pessoal, presta atenção que isso aqui é uma continuação, é um jeito de eu dar um exemplo aqui se eu tivesse dado a função da corrente e pedisse a carga. Então dá uma olhada. Então, ele fala assim, qual é a quantidade de carga que passa pelo fio no intervalo de 2 a 4? Eu tenho aqui que a quantidade que a corrente é dq dt, beleza? Vou passar o dt para lá multiplicando, vai ficar assim, dq igual a I dt, beleza? Até aí não tem novidade. Se eu quiser a carga total, eu integro dos dois lados. Então vai ficar integral daquele lado e a outra integral aqui tem um limite de quanto? De 2 a 4 segundos. Vou reescrever 2 a 4. Pessoal, eu tenho uma função para o I de t, para a corrente função do tempo? Tenho, achei na letra A ali, ó. 4t. Beleza? dt. Se eu quiser saber a carga, agora eu integro aquela função, ó. 4t ao quadrado sobre 2 vai dar 2t ao quadrado de 2 a 4. Então, 2t ao quadrado, isso vai dar 2, tá? Volta. Tá aqui, ó. Então, de 2 a 4, limite superior está ali, agora o limite inferior, 2 vezes 2 menos 8, vai dar 24 Coulomb, beleza? Então, é assim que eu resolvi esse problema, esse exemplo 2. Agora cabe a gente comentar aqui a diferença entre corrente eletrônica e corrente convencional. Pessoal, quando eu ligo uma pilha ou quando eu ligo uma bateria no circuito, o que acontece é que os elétrons é que são impelidos a se mover, beleza? E os elétrons vão se mover sempre em direção ao terminal positivo. Então a corrente eletrônica ela é sempre do terminal negativo para o terminal positivo. Tá?
De fato, essa corrente é real, essa corrente que realmente existe no fio. O problema dela? O problema é que ela é do terminal negativo para o positivo, e o problema mais grave é que ela é sempre negativa, tá? Então, para todas as grandezas que eu usar a corrente, sempre vou ter um sinal negativo, o que não é adequado na maioria dos casos. Então, o que a gente vai fazer? O que fizeram? Em virtude do elétron ser negativo, a gente vai desconsiderar o sinal do elétron e vai admitir que são os prótons que estão se movendo. Então, é a corrente que a gente chama corrente convencional. Essa corrente convencional é a corrente I que vocês usam em elétrica aplicada, ela é sempre do terminal positivo para o terminal negativo. Foi adotada por convenção. O sentido dela é do positivo para o negativo e o sinal é sempre positivo. Beleza? Então, essa é a corrente convencional, essa é a corrente que a gente usa. Por isso que sempre a corrente que vai aparecer para vocês nas contas, diferente do exemplo 1 ali que eu marquei, que deu uma corrente negativa, a corrente sempre aparece com sinal positivo, apesar de realmente ela ser negativa no sentido mais rigoroso. Então, vamos falar um pouco sobre a energia. Tá? Pessoal, vocês concordam comigo, como a gente mencionou, que quando eu pego uma carga no fio, teoricamente ela está quase em repouso quando não tem o DDP aplicado. Então tá ali a carguinha, vou admitir que a velocidade inicial dela seja 0. Vou ligar uma DDP no instante inicial. O que vai acontecer? Vai aparecer uma força e essa carga vai ter um certo deslocamento. Beleza? Pessoal, o que é importante mencionar é que se vai aparecer uma força, vai existir uma aceleração. E se existir uma aceleração, significa que a velocidade dela vai aumentar à medida que ela se deslocar. Então, se a velocidade vai aumentar, significa que a velocidade vai se incrementando. E se o ΔV, ou seja, a variação da velocidade maior que zero, o que acontece é que a energia cinética, a variação da energia cinética também é maior que zero. Beleza? Por que isso? Porque você deve lembrar que a energia cinética nada mais é que meio de mv ao quadrado, ou seja, se a velocidade aumenta, a energia cinética também aumenta. Tranquilo? Meio de m é constante, então a variação da energia cinética vem de algum lugar. A pergunta que eu faço é o seguinte: se as cargas que existem no fio aumentam sua energia cinética, quem que está perdendo energia para gerar esse aumento? Ou seja, quem que está realizando o trabalho? Pessoal, se você olhar o desenho de novo, perceba que esse fio só tem dois entes, assim. Tem o fio, tem o que a gente vai chamar de corrente, tem uma resistência que a gente vai mencionar depois para frente, mas basicamente só tem um ente externo capaz de gerar energia, de gerar movimento, gerar esse acréscimo da energia cinética. É a DDP. Então, quem produz a variação da energia cinética da carga é a DDP. Então percebam o seguinte, à medida... Deixa só isso aqui sumir que eu já vou apagar. Então é a DDP que produz, é a DDP que perde energia. Ou seja, a bateria perde energia para que exista corrente. Então à medida que você usar... Então imagina que você tem um celular, está carregado. E à medida que você vai usando o celular, o que está acontecendo? Essa DDP está gerando corrente, mas para gerar corrente ela precisa perder energia. Então, à medida que o seu celular funciona, ele vai perdendo a energia da bateria para as funções que a corrente gera no aparelho. Beleza? Então, o que acontece? A energia potencial armazenada na bateria se transforma em energia cinética. Então, a voltagem se transforma em corrente à medida que o tempo passa, ou à medida que isso aí funciona. Então eu tenho que a variação negativa da energia potencial, ou seja, o quanto ele perde, o quanto a bateria perde de energia potencial, é usado para aumentar a energia cinética, na forma da realização de um trabalho. Então eu posso escrever que o trabalho, a gente viu lá no capítulo capacitância, que o trabalho nada mais é que o produto da DDP vezes a carga. Beleza? Mas mais importante que o trabalho é uma quantidade de energia grande, assim, 5 joules, 20 joules. Mas mais importante que o trabalho é o quanto de trabalho, ou seja, o quanto eu realizo de
o quanto eu jogo de energia por unidade de tempo. Isso a gente chama de potência. Tá ali, ó, trabalho por unidade de tempo. Então, trabalho por unidade de tempo nada mais é que a potência elétrica ou potência mecânica. Como trabalho é energia, a gente mede em joule, e como o tempo é em segundos, joule por segundo. Joule por segundo é o que a gente conhece como watt. Beleza? Então, a minha expressão fica o seguinte, ó, potência é trabalho por tempo, trabalho a gente escreveu como DDP vezes a carga, e volta, DDP vezes a carga, DDP vezes a carga, aí ficou o tempo embaixo. O que é carga por tempo? Carga por tempo a gente acabou de ver que é corrente elétrica. Então eu reescrevo a potência ou a energia dissipada por um condutor como sendo o produto da voltagem vezes a corrente que esse condutor está submetido. Beleza? Pessoal, se essa energia for só liberada na forma de calor, a gente chama isso de efeito Joule. Então toda vez que eu ligo um fio numa bateria e esse fio esquenta, a gente chama de efeito Joule. Tá ok? Olha esse exemplo aqui para a gente fechar essa discussão. Então imagine que eu quero ferver 1 litro de água a partir de 25 graus Celsius em 5 minutos. Sabendo que um fio condutor ligado a uma tensão de 127 volts será usado. Qual deve ser a corrente que percorre esse fio? Ou a corrente percolante? Pessoal, se eu quero ferver 1 litro de água a partir de 25 graus Celsius, eu tenho que pegar uma equação que me dá a quantidade de energia para isso ser feito. Beleza? Lá em calorimetria, lá no ensino médio talvez, vocês devem lembrar dessa equação. Ó. A quantidade de energia é o produto da massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Tá lá. A massa de água é 1 litro. Em 1 litro a densidade 1 vai dar 1 quilo. O calor específico, eu fui pegar na tabela, ele tem que ser em joule por quilograma grau Celsius. Aí eu não preciso converter. Então, no caso da água, ele vale 4.800. Tá ali. Variação de temperatura. A água tem que chegar em 100 graus a partir de 25. Tá ali. Aí faço a conta e isso vai dar 360 mil joules. Beleza? Isso é energia total, eu trabalho. Mas eu quero que isso seja feito em 5 minutos. Então eu vou pegar esse trabalho e vou dividir pelo tempo. 5 minutos é 5 vezes 60 segundos. Então isso vai dar 1.200 watts. Então percebam o seguinte. Esse fiozinho, esse condutor vai ter que dissipar 1.200 joules para que esse trabalho total, para que essa água total seja fervida no tempo que ele quer. Isso deve ser a potência dissipada pelo condutor. Aí ficou fácil. Se eu sei que a potência é o produto da DDP vezes a corrente, eu vou isolar a corrente, que é o que ele perguntou, e vou passar a DDP dividindo. Então eu sei que a potência tem que ser 1.200 joules, 1.200 watts, dividido por 127 volts. Isso vai gerar mais ou menos uma corrente de 9,5. Então esse fio tem que aguentar 9,5 ampere para que esse trabalho seja realizado no tempo que ele deseja. Beleza? Pessoal, dá uma lida com calma, dá uma assistida com calma, faça suas anotações. A primeira parte é bem tranquila, o capítulo é bem tranquilinho assim, não tem muita dor de cabeça. Mas pro final que vem um pouco de cálculo, mas é isso aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até o próximo vídeo.